Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao quarto vídeo da série Guia de Escultura para Iniciantes. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Bruno. Hoje vamos falar sobre referências. No primeiro episódio a gente já falou sobre a oficina do escultor, no segundo sobre massa, no terceiro sobre ferramentas. Se você chegou aqui primeiro, volta lá nos outros episódios porque vai fazer mais sentido para você. Isso aí. Hoje então vamos revelar um pouco de alguns arquivos secretos, alguns livros lá da biblioteca da Batcaverna para vocês. Não é só pegar massa, ferramenta e pá, sair uma escultura? Não, as referências justamente existem pra gente não ir assim papum e fazer uma bobagem. É para isso que elas servem. As referências elas servem para você planejar a sua escultura, planejar o esqueleto, estudar os volumes e saber como interpretar o que você vai ter ali num livro, numa imagem, que seja, e interpretar aquilo por tridimensional, ou seja, é muito importante para você ter um ponto de partida e esculpir cada vez melhor. Então logo você nota que as referências são importantes porque nela inclusive a gente vai tirar estudos de proporção, a gente vai entender melhor como é que funciona o personagem, né? Os elementos que compõem ele, detalhes, ou seja, tudo a gente tira das referências, tudo que a gente precisa para modelamento. Ah, legal! E como que você percebeu a importância das referências? Olha, na verdade eu percebi me tocando que quando eu tentava fazer alguma coisa de cabeça, isso lá quando eu estava começando a modelar, as coisas saíam estranhas e era muito mais fácil eu errar. Você nunca tem, mesmo que você já modele há um tempo, você não tem que pensar que você já sabe fazer tudo de cabeça. As referências elas servem justamente para a gente não facilitar o caminho do erro. É, isso mesmo, pessoal. Às vezes o pessoal pensa que só quem usa referência são os iniciantes, mas não. Todo mundo utiliza referências e de vários tipos. E nesse vídeo a gente vai explicar para vocês quais são os tipos de referências e mostrar para vocês quais são as melhores que todo mundo deve usar. Boa! Então eu vou ensinar para vocês como que vocês podem encontrar boas referências em livros, em sites da internet e também uma super dica para quando você não encontre nenhuma dessas outras duas maneiras aí, uma referência que você está precisando. Lembrando que é interessante você ter referências de anatomia, de vestuário, de estilizações de outros personagens, enfim, diversos tipos de referências e vamos mostrar para vocês aqui nesse vídeo quais são eles e como encontrar. Então vamos começar com a anatomia. Vou mostrar para vocês alguns livros que eu gosto bastante e também alguns sites muito úteis na internet afora. Vambora! Eu gosto bastante desse, Anatomia Humana para Artistas. É desses autores aqui, né? Não sei se é homem ou mulher, András Zumyog, não faço ideia como é que se fala esse nome. O legal é justamente que ele tem toda a anatomia bem detalhada e, em vez de ser fotos, assim, numa pegada mais médica, é tudo desenhado à mão, a lápis. Isso é muito bacana. Então tem a discriminação dos músculos, né? Do esqueleto. Tem essa parte mais técnica, que explica ligamentos e tudo mais, parte óssea, né? Explicando o movimento. Tem todos os músculos dos braços, por exemplo. As pernas, também a musculatura. E assim, é mais um manual que discrimina os músculos, explica um pouco como é que a anatomia se organiza, mas não ensina necessariamente a desenhar nem a esculpir, é mais para você ter um guia de referências. Tem também, como eu disse, uma parte com pele, né, desses mesmos membros do corpo com pele e sem pele, movimento e estático. E é muito bacana justamente para você estudar cada musculatura, tem muito da parte óssea também, quem gosta aí também de modelar osso. É legal até para você, às vezes vai fazer alguma criatura, algum esqueleto, uma coisa assim, é bem bacana para desenvolver. Interessante falar que tem tanto anatomia masculina como feminina. Tem também um pouco de rosto e cabeça, todos os músculos da face. Para quem curte anatomia clássica é muito, muito interessante isso. Mas se você achar, vale muito a pena, como vocês puderam ver, Anatomia Humana para Artistas. E esse aqui é o volume 2 desses mesmos autores, né? Esse aqui é o livro que eu mais gosto para referências de anatomia no geral, que é
a anatomia comparada, né? Anatomia humana, animal comparada. É esse Escuela de Dibujo e Anatomia, de Dibujo de Anatomia. E assim, se você não achar o outro, ou se você tiver em dúvida em qual dos dois comprar, com certeza esse aqui é o melhor. Primeiro por conta dessa anatomia comparada, que é algo muito difícil de você achar na internet, em livros no geral. Muitas vezes livros tão detalhados assim são raros. Às vezes você vê em algumas revistas só um pouquinho disso. Tudo também feito à mão. E assim, então você já tem muito do que foi falado no outro livro, só que você vai ter muito da questão da anatomia comparada. Então, ó, tem tudo que eu mostrei no outro livro. Talvez o outro livro seja um pouco mais detalhado. Por quê? Porque esse também vai ter muita parte dos animais. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui tem parte animal, por exemplo. Então, ele pega diversos mamíferos. Cavalo, que é um dos mais pedidos, tem bastante coisa de cavalo. Se não me engano, tem um manual desses mesmos autores só de cavalo. Ó, aqui é anatomia animal, né? Então, assim, no geral, ele foca mais em mamíferos, né? Mas, né, aqui ele já fala do cavalo, como eu disse. Depois tem, acho que uma parte... Vamos lá. Vou sair daqui do cavalo, tem bastante coisa de cavalo. Muito legal, inclusive, esses estudos. Tem vários momentos que há uma rotação do crânio, elementos em separado. Foge um pouco da anatomia humana em si, mas você pode estar pensando que a gente só ia falar de anatomia humana. Mas o legal é justamente porque existe essa anatomia comparada. Ele fala do cachorro. Então é bacana para você ver até como tem muitos músculos em comum. O legal disso é que é tudo desenhado à mão, então o artista é sensacional, assim, o nível de realismo que ele traz, e ainda assim não perde o ar de ilustração, né? Muito bonito. Agora sim vem o que eu mais gosto desse livro, que é isso aqui, ó. Ele pega o homem, o macaco, o cão e o leão, e ele vai mostrando o comparativo dos músculos. Ele basicamente explica que dentre esses mamíferos eles têm praticamente todos os músculos. Algumas exceções, algumas variações, uma vez que esses são bípedes, né? E esses são quadrúpedes, mas os músculos todos estão ali. Isso é muito legal, ó. Ele faz também essa parte de comparação óssea. Isso é muito, muito bacana. Esse tipo de material é raríssimo, assim, e realmente vale muito a pena. Ele compara entre animais também, mas o mais legal mesmo é a comparação do humano com os animais. O esqueleto da mão humana, aí tem aqui a pata do cachorro, o porco, a vaca, o cavalo. Aí ele vai até no dedo, ó, o dedo do homem, o dedo do cão, do cavalo, enfim. Ele explica toda essa parte desde o dedo, só para vocês terem uma ideia do nível de elaboração, ó. Aqui também gato, cachorro, tudo, ó, pata destrinchada e a musculatura como é que fica organizada. Muito bem, esse é o Anatomy 360, que é o meu site favorito para buscar referências de pessoas para a gente modelar. Tem diversas poses, mais poseadas, em movimento, todas em 360. Eles têm um conteúdo muito vasto, como vocês vão poder ver. Tem uma parte paga, mas também tem uma parte gratuita caso você não tenha como assinar. Temos aqui, por exemplo, então nessa área de Free Reference, feminino, masculino, cabeças, roupas e mãos. Olha só, tem bastante conteúdo, então tudo por enquanto gratuito. E o legal do Anatomy 360 é que ele não só disponibiliza Corpus 360, que é isso que eu vou falar bastante com vocês, mas também uma parte de anatomia óssea e muscular bem discriminada, isso é muito bacana. Mas o legal mesmo são justamente essas imagens de pessoas fotografadas em 360, um breve 360 de algumas poses bem icônicas, como essa, que é uma pose meio de super-herói, essa aqui meio Superman. Inclusive eu recomendo que vocês sempre usem essas referências que estão em preto e branco, que é muito mais fácil da gente visualizar os volumes através da luz e sombra. Então tem muitas fotos de muitas pessoas com biotipos diferentes. Tem algumas como essa que ele
ele mesmo já sugere Wolverine, né? Ele mesmo já sugere que pode ser uma referência para um Wolverine, é muito interessante isso. Tem umas de luta, essas são bem de fisiculturista, e tem umas mais paradonas, né? Mais assim, poseadas mesmo, para o cara só estudar as proporções e o físico do modelo. Tem diversos desses. Tem um pessoal ainda mais forte e musculoso que aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Tem aqui a parte de roupas, né, que eles misturaram um pouco com o masculino. Então, quando você for estudar roupas, também aqui tem alguma coisa para te ajudar. Tem um visual assim mais magro, comum, de 30 anos. Uma passada breve assim, que é basicamente o mesmo conteúdo. Tem estudos de luz e sombra, poses variadas. Tem algumas pessoas, algumas sentadas em pé também, tem idosas, é muito bacana todo esse conteúdo. Enfim, nesse site você já consegue tirar muitas referências para o 360 e para fazer o esqueleto da sua escultura. Olha, se você ir na parte shop, você vai poder comprar então alguns produtos deles e incentivar que eles continuem produzindo um bom conteúdo. Ó, tem até parte de crânio aqui. Então assim, se você tiver condições, é muito legal adquirir esse material. Tem diversas e diversas fotos, muito mais do que as estão disponíveis gratuitamente, em altíssima qualidade. Se você ir em expressões, às vezes tem um conteúdo muito específico, ó, expressões faciais, esse tipo de coisa você não acha com tanta facilidade, uma vez que cada foto vai estar em alta qualidade e em 360. Agora vamos a uma coisa um pouquinho mais específica, a anatomia humana voltada para personagens, no caso aqui especial super-heróis. Esse livro é muito bacana, Anatomia de Super-Heróis. Tem em português também, em inglês, enfim, esse aqui eu comprei em espanhol, que eu comprei bem na época do lançamento. São desses dois autores, que é o Martin Canalha e o Ariel Olivetti. O Martin Canalha é escultor da Sideshow, é um excelente escultor, gosto muito do trabalho dele. Basicamente aqui a gente tem também um manual de anatomia, né? Tem aqui um pouco, algumas explanações, algumas ideias deles, que no caso os autores usam para trabalhar. E essa parte em si fala de proporção, mas tem também algumas partes destrinchadas, como por exemplo cabeça, dorso, ó, mais cabeça. E tem sempre assim, tem sempre o desenho e a modelagem, o desenho do quadrinista e a modelagem do escultor. E tem essa parte de ossos também, de alguns músculos, muito parecido também com aqueles outros livros. É uma linguagem também um pouco mais simplificada que esse livro usa. Tem um cara mais simplesinho, tipo, poderia ser um Homem-Aranha de repente, um cara mais atlético, e um bombadão aí, que poderia ser um herói, dependendo do desenho, poderia ser até um Superman, e indo até um Hulk, por que não? O legal é isso, tem essas galerias de musculatura, fala de movimento também, isso em cada membro em separado, esqueleto, comparação com o corpo. Tem também cada membro, não necessariamente com os músculos discriminados, mas com pele, luz e sombra, para você ter uma referência boa de modelagem, de escultura, né? Diversos ângulos difíceis de achar muitas vezes. Esse aqui de baixo para cima é bem legal. E mais um bônus então, que é esse livro do Arnold Schwarzenegger, o The Encyclopedia of Modern Bodybuilding. Esse caso é basicamente não é bem um livro de arte nem necessariamente de anatomia. Ele é mais um manual de como você entrar no shape, o pessoal diria, né? Esse livro eu comprei obviamente por conta dessas fotos. São fotos de fisiculturistas, tem muitas fotos, muitas mesmo. Os fisiculturistas mais, vamos dizer assim, famosos da história, tem coisa de mais de 30, 40, 50 anos, enfim, coisas um pouco atuais também, mas ele também tem esses momentos que é tipo um guia de dieta e de treino, então é bacana também para quem quer fazer isso. Como você pode ver, o legal aqui são justamente diversas imagens destacando muito bem os músculos. Para você fazer um bombadão, um monstrão, isso aqui é sensacional. Ele às vezes faz até uma comparação de um cara um pouco mais normal assim com uns caras um pouco mais trincados. E tem muita foto mesmo, assim. Na verdade você nem precisa de internet depois, porque aqui tem tanta coisa.
mas você ainda pode procurar na internet mais fotos desses caras. Se você gostou, por exemplo, da anatomia de um deles, você pode depois pesquisar um pouco mais. Mas o legal justamente é essa questão de poses específicas. Às vezes você, para pegar um detalhe desse tipo de músculo, para fazer um Hulk, um Juggernaut, ou então Apocalipse, enfim, algum vilão ou algum personagem, um herói muito fortão, esse tipo de livro que vai te ajudar. E nisso temos artbooks de escultura que são como se fossem realmente guias práticos para os estudantes de escultura e para escultores profissionais mesmo. E assim, no começo você até pode achar interessante realmente comprar, se você tiver como investir um dinheirinho, mas depois de um tempo você não vai acabar nem usando mais muito. No meu caso, eu já não uso alguns há um bom tempo, na verdade. Já estão aí só decorando a prateleira ou servindo para os alunos para indicar e trazer boas referências para eles. E aqui temos alguns livros do Philippe Farreau, que é um escultor numa linha mais clássica que eu gosto bastante. Assim, eu dividi em dois essa parte porque eu vou primeiro mostrar esses trabalhos mais clássicos, depois um livro um pouco mais pop, falando de personagens. Esses dois aqui, eles são só de retratos do Philippe Farreau, então tem bastante coisa só falando de proporção do rosto, elementos em separado, construção da cabeça. São meio difíceis de comprar, você consegue comprar só direto no site dele, ou então às vezes alguém está se desfazendo. Tinha um tempo na Amazon, mas eles pararam de trazer. E o que eu mais gosto é esse aqui, que é o de figura humana completa, vamos dizer assim, de torso e corpo por inteiro. Ele lançou um volume 2 também, que eu ainda não tenho. Legal que ele tem um pouco dessa parte de cabeça e de rosto, enfim, falando da composição, da construção. A escultura do Philippe Farreau é simplesmente sensacional, então, e é um professor e tanto. Todas as técnicas que ele passa aqui são técnicas clássicas que a gente pode aplicar no nosso estudo. Então muitas dessas coisas a gente trabalha também no curso online. Basicamente o básico da escultura e do desenvolvimento de uma figura humana, no caso aqui uma figura masculina, até a parte de detalhamento, esse tipo de coisa que parece foto, que parece hiper realista, assim, é incrível. Tem estudos individuais também de cada elemento do corpo. O Philippe Farreau também estuda muito a questão da silhueta, que eu gosto de aplicar muito nas minhas modelagens e nas minhas aulas. Então, quando o pessoal perguntar que livro que você indica, eu sempre indico esses aqui. Apesar de eles serem meio difíceis de conseguir, basicamente é o meu manual favorito atualmente. Pelo menos é o material que eu mais gosto de trabalhar. Para fechar, tem esse livro que chama Pop Sculpture, é do artista Tim Bruckner, que eu gosto pra caramba. Tem esses outros artistas também que participam, são mold makers, inclusive, que trabalham com o Tim. Basicamente as esculturas e o argumento é dele. E esse livro, ele é o manual do escultor. Basicamente aqui tem tudo, tem desde como você parte do zero, lá do planejamento, que nem a gente fez a nossa Masterclass, faz parte também do nosso curso online. Vai aí, ele explica a questão de escala, poses, movimento, tudo isso ele vai explicando o planejamento, como que ele concebe a ideia. E assim, tudo isso daqui é basicamente a raiz do escultor, do character designer, do pessoal que faz escultura de personagem. Outro tipo de referência muito interessante que a gente pode usar são referências de personagens já existentes. Tanto para você modelar personagens novos, como para você fazer uma reestilização dos personagens que já existem, para ficar mais assim de acordo com o seu estilo, com a sua cara. Justamente. E também, indo por essa linha que a Jéssica comentou, em diversos artbooks e artes referenciais de filmes e games, por exemplo, vocês vão encontrar uma porrada de referência de roupa, de armas, detalhes e acessórios infinitos, assim, coisa que não acaba mais. Tudo isso vai poder servir para você não só esculpir aqueles personagens que já existem, como também te servir de inspiração para criar os seus próprios do zero. Justamente, aqui vai uma dica de ouro. Se você de repente está um pouco com um bloqueio criativo, está estancado ali num ponto,
Você ter referências com certeza vai te ajudar muito, porque você vai juntando ideias e aí você consegue até criar uma coisa nova a partir disso. Justamente, a ideia então é não só pegar isso para deixar bonita a prateleira, não, é você pegar... Que também é legal. Também é legal, mas você tem que pegar esses livros e, digamos assim, estudar as imagens dele, como elas podem contribuir para a sua modelagem, para os seus estudos. E agora então vamos falar um pouquinho de algumas referências de artbooks para o pessoal que quer desenvolver algo um pouco mais autoral. Eu gosto muito de usar esses de games como referências. Entenda que assim, isso aqui tem um apanhado do pensamento do autor, de como que ele criou os personagens dos jogos, no caso aqui, né? No caso aqui esse é o artbook do Darksiders, que é um jogo de PlayStation 3 muito legal. Então assim, aqui mostra basicamente diversas variações de design dos personagens que o autor usou. Tem muita coisa modelada também. O legal são esses estudos de rosto. Esse tipo de coisa ajuda você a também desenvolver o seu processo de criação e a ter ter ideias cada vez mais criativas, melhorar os seus trabalhos em geral, se inspirando em bons criadores. Aguçar a criatividade, essa é a chave desses artbooks. E esse aqui é o The Art of Blizzard Entertainment. É basicamente um artbook que, vamos dizer assim, faz um compiladão dos jogos da Blizzard até mais ou menos 2011, algo assim. Tem muitos painéis, muitas ilustrações, muitos pôsteres também, mas o legal mesmo é ver isso aqui, que são sketches. É nisso que você encontra a chave da criação dos personagens, né? São estudos dos character designers, dos ilustradores, dos modeladores, em como eles chegam nos conceitos. Olhando só o jogo, você não vai ter tanta noção do que você pode usar e não pode para uma criação de um personagem. Então, nos livros você encontra um material mais específico que vai te ajudar em colocar acessórios, que é a parte de Diablo. Então aqui é bacana que também tem muito personagem retrabalhado. A gente vê a linha de criação, inclusive de jogos antigos da Blizzard, no caso aqui é o Diablo 2, Diablo 1. A classe dos personagens como foi evoluindo conforme o passar do tempo. Essas criaturas, por exemplo, elas me inspiram quando eu vou desenvolver uma criatura que nem aquela besta que a gente tem também em vídeos anteriores. Vale a pena vocês conferirem. Esses do Star Wars também, no geral, vou falar todos do Star Wars no geral, também são muito bons. Alguns você inclusive acha em PDF. E o legal dele é justamente a mesma pegada que aqueles do Senhor dos Anéis, que existe uma série de estudos dos personagens, variações, estudo de acessórios, inclusive. Tem muita coisa à mão, tem até mais coisa à mão do que os do Senhor dos Anéis e Hobbit. E o legal também é que tem muita nave, então para quem quer um pouco de coisa inorgânica, robô e nave, tem bastante coisa. Tem conceitos que não foram usados no filme também, como por exemplo, só que eu não me lembro disso aqui no filme. Às vezes até para criaturas é muito bacana. Então acho que Star Wars é um dos mais completos. Tem vestuário também, essa questão de vestuário. Um vestuário bem variado, né? Que tem aquela parte bem futurista de Star Wars, um pouco mais cyberpunk, alguns mais steampunk, até um pessoal mais beduíno. Tem aqui o The Art of Avengers, o primeiro Vingadores. Só mais um exemplo de que você pode encontrar nesses artbooks dos filmes de heróis. Tem desde coisas bem simples, como por exemplo detalhes das armas, aqui são as flechas do Gavião Arqueiro, até o model sheet dos personagens para você poder modelar, por exemplo, um Homem de Ferro, que é bem difícil você modelar coisas inorgânicas. Através desses livros você encontra, inclusive até boas referências de pose. Então assim, às vezes, nos livros você encontra um material mais específico, né? Tem diversas variações até de armadura, você às vezes não quer fazer a armadura exatamente do filme, mas você encontra um conceito muito legal para você modelar, que você só encontraria nesses livros. E tem também, de novo, uma parte de criaturas muito legal, aqui no caso os Chiltari. É também muito bacana para quando você quiser modelar um monstro, assim, criar um monstro, você se basear nesse tipo de coisa que às vezes não foi pro filme e que pode ajudar você a acrescentar boas criações nas suas modelagens. Como por exemplo, esses aqui, eu achei esse aqui legal pra caramba, talvez um dia eu faça algo
nessa pegada. Esses livros do Hobbit, do Senhor dos Anéis em geral, eu falo Hobbit e Senhor dos Anéis porque é basicamente a mesma equipe criativa e tem diversos livros. Tem pelo menos aí uns 10 livros envolvendo essa temática. Todos eles são muito bons. Basicamente o design é sensacional. Então, todos os livros têm uma qualidade absurda de arte. O legal é que eles pegam e basicamente desenvolvem várias variações, roupas, armaduras, ideias que eles tinham para o design no geral do personagem, armas, detalhes das armas e armaduras. Esse tipo de artbook eu acho super recomendável, assim, não tem o que tirar nem pôr, não tem parte ruim, assim. Tem bastante referência de vestuário, inclusive vestuário de época aqui, né? Que às vezes a gente não tem muita noção de onde achar, às vezes de filme você pode achar. No caso, tem muito filme que eu gostaria que tivesse artbook que os caras não lançam. Nesse aqui, por exemplo, você já tem um vestuário de camponês, de realeza aqui bem vasto, que você pode usar para se inspirar nas suas criações. O que eu acho mais legal desses artbooks de filmes, de games, é ver o processo criativo que eles tiveram, né? Você consegue ver todas as alterações, todas não, mas assim, muitas alterações de cada personagem até chegar no concept final. Eu acho isso muito legal. E isso é muito bom pra você ver como os caras não fazem assim, que legal, chega uma ótima ideia do nada. Não, eles... Tipo, faça-se o Kratos. Exato, não. Os caras têm muitas e muitas tentativas e erros, e aí eles passam para aprovações, né? E aí eles passam, inclusive, para superiores, passam para licenciadores para aprovação ou não. Então, assim, você vê um exemplo daqueles do Homem de Ferro, dos Vingadores, tem lá 200 armaduras para criar uma das que foi pro filme do Homem de Ferro. Então, as coisas não saem do nada, é legal para ver justamente a criação e o processo de desenvolvimento de ideias dos caras. E se mesmo assim, utilizando tudo isso, ainda não for suficiente para você, você pode procurar especificamente por referências de acessórios, armaduras, vestuário e tudo mais. Na internet você encontra praticamente tudo isso. Claro que você tem que ter um pouco de paciência. Você pode pesquisar, por exemplo, no Pinterest, que é uma ferramenta que o pessoal está usando bastante e que às vezes está inclusive melhor que o Google para encontrar principalmente referências artísticas. E agora a dica de ouro para te ajudar quando nenhuma dessas coisas que a gente falou te ajudarem para encontrar as referências que você precisa. Por quê? Às vezes você vai estar assistindo uma série, um filme ou jogando algum jogo e você quer fazer aquele personagem. E às vezes é aquele personagem tão obscuro que você não encontra nada ou não encontra nada muito bem sobre aquilo. E aí o que você faz, hein? Se você não achar em artbooks, se você não achar em sites da internet, no Pinterest, enfim, em qualquer outro lugar, você pode simplesmente pegar, assistir o episódio da série, o filme, ou então ligar o jogo que você quer e dar um print screen, ou então uma captura de imagem daquela referência que você precisa. No caso de jogo, se for uma coisa muito old school, como eu, você pode simplesmente bater uma foto, olha só. Mas hoje em dia você pode até capturar a imagem utilizando ferramentas que tem no próprio jogo. Então assim, muitas vezes isso daí vai ser a única forma que você tem de conseguir uma referência para modelar aquilo que você quer. Porque pode ser que ela seja tão obscura que não existe lugar nenhum, só na fonte original. Então a captura de imagem é uma boa referência. Inclusive, às vezes, para rosto de atores. Eu sei que já é um pouco avançado falar de likeness, né, de retratos e tudo mais, mas às vezes você quer fazer um herói do cinema, por exemplo, e às vezes não tem muitas fotos boas dele no Google, ou às vezes as fotos não estão em boas qualidades. Então, um filme numa resolução boa e essa ferramenta de captura de imagem pode servir muito bem para você ter boas referências do rosto do ator ou da atriz que você precisa modelar. Lembrando que a organização vai te ajudar muito nessas horas, porque o banco de imagens que você vai montando ao longo do tempo, a cada escultura que você vai fazendo, vai ser cada vez mais completo, até que vai chegar uma hora que você vai ter um banco de imagens enorme. Então, quando você for fazer uma escultura nova, você vai procurar o seu próprio banco de imagens. De repente nem vai precisar ir procurar assim na internet, artbooks e afins. É isso mesmo, só haja HD para guardar tanta referência, na verdade. Haja HD. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que esse vídeo de referências, ele é um dos mais importantes que a gente já fez, porque as pessoas simplesmente não dão muita atenção para as referências e querem sair modelando na louca. Não façam isso, pesquisem, parem um pouco. É super legal ir atrás de referências, você vai gostar, porque você já vai estudando o que você vai modelar. É muito importante mesmo.
Eu faço isso em toda escultura que eu faço, modelagem ou estudo, que seja qualquer coisa que eu faça, eu paro e estudo um pouco o que eu vou modelar buscando referências. É isso aí, pessoal. E se você quiser ter uma experiência prática com escultura, entre aqui no link da descrição, onde a gente liberou um módulo gratuito para você começar a esculpir na prática e ter uma primeira experiência aí por nossa conta. É isso aí, não perca, se inscreva e aproveita e comenta aí qual é a referência que você não encontra, o que você quer modelar e você não encontra referência de jeito nenhum. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo capítulo do Guia de Escultura para Iniciantes. Acompanhe o canal, acompanhe no Instagram para estar cada vez mais por dentro do mundo das esculturas. Não esqueça de curtir e compartilhar com quem você sabe que gosta de escultura. Nos vemos numa próxima. Um abraço. Falou, galera. Falou, galera.